Eu quero trazer uma outra questão também que sempre discutimos aqui, né? Quando nós falamos de MST, vocês costumam mencionar que o MST não tem CNPJ, ou seja, não há essa identificação formal. E agora foi apresentado um projeto que obriga esses movimentos sociais a terem um CNPJ. Então eu quero chamar aqui o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações para a gente sobre esse tema. Conta aí, Bruno, dessa forma, por exemplo, o próprio MST precisaria ter uma identificação por meio de CNPJ, então? Justamente, o que hoje não acontece, né? E quando se fala que tem essa venda de arroz orgânico, de um suco de uva, de outros itens que vêm do Movimento Sem Terra, fica uma dúvida entre os parlamentares integrantes lá do movimento, do CPI, que investigou o MST, porque não tem o CNPJ. Então, se não tem o CNPJ, não tem como ser feita essa venda, essa comercialização, essa negociação de itens do arroz orgânico e de outros elementos ali que vêm do campo do Movimento Sem Terra. O que diz, então, é o que será analisado hoje aqui na Câmara dos Deputados. Este projeto, que é justamente analisar e responsabilizar, tanto na esfera civil quanto na penal, os movimentos. E que também existe uma espécie de uma auditoria e de uma fiscalização quando esse tipo de movimento receber recurso do governo federal. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com o deputado Coronel Assis, que é do União, que também era integrante da CPI do MST, e reforçou a importância de aprovar este projeto aqui na Câmara dos Deputados e responsabilizar esses movimentos em ações, inclusive ações de invasões. Vamos ver. Nessa propositura legislativa que visa aí dar personalidade jurídica a movimentos sociais, além de poder responsabilizar esses movimentos, né, como o MST, o MTST, de maneira jurídica, né, você também vai poder fiscalizar até mesmo os recursos públicos que são destinados a esses movimentos. Evandro, hoje eu ainda conversei com outro nome, que é de uma outra parte, na verdade, que já está na CCJ, que visa o quê? Colocar e dar uma autonomia para os agentes de segurança da Polícia Militar, quando eles forem chamados através de 190, lá numa zona rural, numa região que houve uma invasão, que eles tenham essa autonomia para retirar os invasores. Hoje, isso só pode acontecer com uma ordem judicial, com uma decisão jurídica. O que eles querem, então, os parlamentares aqui do Congresso Nacional, eles querem que justamente assumir, então, passar para as forças de segurança, para os agentes da Polícia Militar, essa autonomia de quando chegar numa área que for de invasão, que o responsável, quem acionar a Polícia Militar, estiver com o documento em mão, o registro, o número de matrícula e que for o responsável daquela área, que tenha autorização para remover esses invasores. E aí esse nome era um líder do governo, ou melhor, era um vice-líder do governo. Ele acabou renunciando a essa função porque entendeu que a linha de relatoria não vai na mesma linha de entendimento do governo. Então, essa discussão sobre MST atinge até as lideranças do governo aqui dentro da Câmara dos Deputados, viu? Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Vocês acham que isso pode alterar a forma como os movimentos atuam no Brasil, Fábio Piperno? Bom, é claro que a partir do momento em que os movimentos tenham a existência jurídica, né, formalizada, aquele que se julga de alguma forma prejudicado pela atuação deles vai ter os meios legais para tomar atitudes legais. Veja, eu confesso que o Segredo sempre foi alguém que chamou muita atenção para essa história, às vezes, da ausência de CNPJ. Eu fiquei muito curioso ano passado, quando o MST fez uma feira no Parque da Água Branca e naquele momento, inclusive, o governo Tarcísio foi muito criticado por setores mais à direita, porque o Parque da Água Branca é uma instalação do governo do Estado. E aí o MST apresentou tudo isso que o Bruno falou, né? A sua produção, vinhos, suco, arroz orgânico e mais um monte de coisa. Então, ora, para que alguém consiga, uma empresa, né, consiga alugar o Parque da Água Branca, eu imagino que tenha apresentado documentos.
Eu não sei como é que funcionou isso. Agora, de qualquer forma, eu acho o seguinte, nessa questão de dar poder às polícias para fazerem elas a desocupação antes de decisão judicial. Eu acho que já podem começar e principalmente fazendo desocupação de terras, centenas de milhares de hectares tomados pela grilagem ilegal. Fala, Gani. Olha, é claro que a formalização de um CNPJ vai acabar inibindo, sim, porque o MST vai estar sujeito a processos, como qualquer empresa, como qualquer instituição. Agora, só isso não é suficiente. É necessário também uma ação mais enérgica por parte da polícia. A polícia, sim, toma as devidas providências, mas que o Estado dê o amparo para que a polícia possa agir com a expulsão dos invasores, sejam eles grileiros, concordo aqui com o Piperno, sejam eles do MST. Mas tem que ter a garantia do Estado sendo fiador do direito de propriedade. Olha, polícia, pode ir lá, pode invadir, o movimento pode colocar o social na frente, porque isso aí é desculpa para invasão para tudo, né? Não, é social, é pelo social, a gente não está invadindo nada. Pode botar o social na frente, mas se você der à polícia a garantia de que eles podem fazer o trabalho deles, garantindo o direito de propriedade das famílias, garantindo também o direito à vida, né, a proteção da família, aí esse problema de invasão no Brasil acaba sendo minimizado. Você concorda, Dávila? Concordo plenamente. Precisa ter CNPJ justamente para aqueles que se sentem agredidos pela invasão de terra possam acionar, processar o movimento. E nisso, certamente, vai ter um acúmulo tão grande de processos que vai quebrar o movimento se o movimento continuar só usando invasão de terra produtiva como a única ferramenta para pressionar o governo. Isso vai fazer com que o MST se torne um movimento que seja muito mais habilidoso na negociação do que na invasão, porque se for na invasão vai perder um processo atrás do outro. E, aliás, o Chico Graziano, que é um especialista nessa área, levantou uns números muito interessantes sobre isso. Hoje não tem mais terra improdutiva no Brasil. Então não tem mais como desapropriar, entrar lá, desapropriar terra. Precisa comprar terra. E o governo vem comprando terra para poder assentar famílias. Vem comprando terra no mercado. E aí como é que essa terra é determinado o preço? Pelo preço de mercado. O INCRA tem um preço, tem que negociar com o proprietário. Então, o governo incluiu mais 72 mil famílias no programa aí de assentamento. O que acontece? No orçamento, tem 526 milhões de reais para compra de terra. Compra de terra. Então, o governo vai comprar terra para assentar. Se você pegar esses 520 milhões e dividir por 72 mil famílias, para distribuir para 72 mil famílias, com o preço médio do hectare, que é 14 mil, vai dar meio hectare para cada um. Então não tem dinheiro para assentar todo mundo que o governo disse que vai assentar. Vai ter que colocar mais dinheiro nesse orçamento. Então, esse é um ponto. Não tem outro jeito. Se quer fazer a reforma agrária hoje, é o governo indo ao mercado, comprando terra e redistribuindo terra. Porque acabou essa onda dos anos 80, que você invadia latifúndio. Não tem mais isso. É isso que a gente vem dizendo. Então, o MST, com essas campanhas, está, sim, invadindo propriedade privada e terra produtiva. E só tem um jeito para fazer isso. É o que o governo vem fazendo, comprando terra para redistribuir. Só que não tem dinheiro suficiente para poder assentar todos aqueles que foram prometidos um pequeno lote de terra. Você ouviu aí do seu lado Estava ouvindo. O que foi, Pipé? É que as 70 e poucas mil famílias são até o final do governo, são até 2026. Vai com ser 70 mil por ano. Então, até 2026. 500 e poucos milhões para começar isso, e o governo já tem um belo estoque de terras agora. Terras que já foram compradas lá atrás, até por outros governos. Mas espera aí, não é 72 mil a mais, tem 225 mil famílias. O Davi lá. 295 mil no total. Calma lá. 225 mil no total. Então, 72 mil que ele tem lá, tem esse número, precisa comprar mais terra. É a mais, é 72 mil a mais. 72 mil para novos assentamentos. Sim. Parte dessas terras o governo já tem, isso já foi comprado ao longo do tempo, não só por isso, mas até por governos anteriores. Então, agora, tem 200 e tantas mil que já estão assentados e que aí teriam os seus lotes, as suas propriedades regularizadas, né?
Então, são duas coisas. Tem que regularizar o que está no estoque do governo já tá lá. E tem que comprar mais terra para assentar as novas famílias que foram entradas no cadastro. O dinheiro que está lá no orçamento, este ano não dá. Então ele tem que chegar para essa família, para essas 72 mil famílias e falar assim, olha, gente, vai ser ao longo de 4 anos, então vai receber um pedaço aqui, um pedaço... Porque, senão, vai ser o motivo de invasão de terra nos próximos 4 anos. Mas o governo já tem, grande parte dessas terras já foi comprado. Então, enfim, o governo, o INCRA, né, fala que tem não sei quantos milhões de hectares. 90 milhões de hectares. Isso, então isso já está comprado, isso já está lá. Então não é que vai gastar agora comprando mais terra. Fala, Segré. Sabe umas coisas que fez o governo Milei? Derrubou cooperativas que não tinham declarações feitas como deveria na junta comercial, onde tiver lá, né? Junta comercial de lá. E por que faço essa menção das cooperativas? Porque a explicação do que mencionava Piperno, de como essas pessoas estavam no Parque de Água Branca, é através de cooperativas. O governo, inclusive, paga para cooperativas e aí depois aonde que entra o dinheiro? Não sei. Nós vimos ontem, Evandro, um mapa com 14 estados mais o Distrito Federal vermelho pelas invasões. Você tem transporte, alimentação, roupa. Alguém paga isso? Então, como que a gente não vai ir atrás de quem está pagando? Como que financia isso? Tem que ter um CNPJ. E não somente. Quando você tem um CNPJ, estamos falando de uma composição societária. Seja individual, não acho que o MST vai ser uma MEI, ou uma SRL, uma limitada. A limitada tem que ter um capital social. E a responsabilidade dos sócios, que tem que estar aí com administradores, está em função do capital social, seja ele integralizado ou não. Então, se colocar R$1 milhão, 10 milhões de reais, a gente pelo menos vai saber como se financia o MST. E como muito bem mencionou Dávila, se tem hoje algum processo, vai processar a quem? Ao logo do MST? A uma cooperativa que você não tem a mínima ideia de quem é, aonde que está e quem financia? Então, acho válido. A única coisa que me preocupa, Evandro, é essa metodologia que vai dar poder para o dono da terra tomar a terra pela força própria. Sim, isso aí está sendo discutido na CCJ também, porque nós estamos falando de duas coisas, né, pessoal? A possibilidade de se obrigar que esses movimentos tenham CNPJ, e isso, claro, atinge também o MST, e uma outra proposta que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, que é a do proprietário da terra invadida ter a permissão para atuar diretamente ou com o apoio da polícia, mas sem o aval de uma decisão judicial. Então, isso também está passando pela CCJ nesta terça-feira. O que te intriga nesse projeto? Ou te preocupa, né, Gustavo Segré? O risco. Porque você fala dos conflitos terminarem em com muita alguma violência. Morte ou alguma pessoa ferida, alguma coisa assim. Porque ninguém gosta de ter uma terra própria invadida, mas a força própria me parece uma questão de risco. Mas aí é o que a gente prevalece o quê? Se depende da justiça, aí vem pelas questões sociais, colocam crianças, como nós falamos ontem, então a justiça é lenta, demora, muitas vezes não restitui. E aí, como é que fica o dono da terra? Se for uma questão de grilagem, como muito bem mencionado Piperno, e ele defende essa posição, eu acompanho. É ilegal para os dois lados, não pode ser ilegal para um lado só. É ilegal, tá certo, tem que combater. Mas essa situação de pegar a terra pela força própria, estamos falando de armas de alguma forma, ou não sei de que outra forma seria, porque não vai ser empurrando que vai tirar essas pessoas. Então me parece risco. Que foi, Dávila? Não, eu acho duas coisas. O Piperno sempre menciona a grilagem, e ele tem toda a razão nisso. Mas terra grilada devia ser encampada pelo governo e nem distribuída, porque senão vai incentivar o cara ir lá de grileiro para depois entrar a reforma agrária, o que é um horror também. Aí vai ter um outro pacto. Não, o que tem que fazer é tomar essa terra, prender essas pessoas e aí sim pensar em alguma coisa, não para poder vender a terra depois, justamente esse plantio de árvores para a gente poder garantir aqui o que a gente precisa do crédito de carbono nessas operações de recuperação de área. Então aí você vai plantar árvore, é isso que vai ter que fazer, porque senão a grilagem fica sendo usada. Por um lado agora aqui, o cara grila a terra, ele espera um pouquinho, ele vende depois para a pecuária depois vende para a agricultura. É toda uma cadeia do crime. E agora, se puder usar a terra grilada para poder distribuir, vai começar a grilagem agora a trabalhar para MST, vai invadir a terra, fica lá um tempo, depois aquilo lá é passado para os movimentos sociais. Então, terra de grilagem precisa ser confiscada e tem que ter um programa específico aí de recuperação ambiental, de plantio de árvore. É isso que tem que fazer, porque aí desincentiva. Porque se não tiver confisco,
essa linha do crime só muda o cliente. Em vez de ser o cliente que é o pecuarista que depois vai vender para o agricultor, vai ser o invasor de terra. Não podemos legalizar coisas ilegais como a grilagem de terra. Eu estou totalmente com o Piperno nessa história. Precisa botar essa turma na cadeia e confiscar a terra. E não fazer com que isso seja um negócio legal. Porque isso é um incentivo ao roubo. Fala, Gani. Eu queria voltar aqui no ponto do Segré em relação ao aumento do risco, mas pode ser que justamente o aumento do risco é que vai inibir as invasões. É a mesma lógica do armamento da população. Quando você arma a população e o bandido não sabe quem está armado ou não, o efeito de sua ação, aumenta o risco. Aumentando o risco para o bandido, inibe a ação do bandido. Então, a possibilidade de defesa do fazendeiro, do agricultor, da sua propriedade, pela sua própria força, pode ser que tenha um efeito de inibir as invasões. O que foi, Piperno? Não, eu concordo com a ideia do Dávila, sim. Então, terra invadida por, enfim, esse pessoal que faz grilagem há décadas, né? Outro dia, eu cheguei a mencionar isso aqui uma vez, né? Eu vi lá uma reportagem de um que tem mais de 400 mil hectares. Ele é do Paraná e essas terras são geralmente do centro-oeste para cima. Então, como é que alguém pode acumular tanta terra assim e o poder público está lá de braços cruzados e ninguém fez nada ao longo de muitos anos? Aliás, ele já até chegou a ser preso por um outro motivo, esse personagem citado. Então, tem que confiscar mesmo. Tem que confiscar e aí dar uma utilização, pode ser inclusive isso que o Dávila falou, de reflorestamento. Agora, vocês entendem que deva haver uma padronização da forma como essas manifestações são tratadas nos estados? Porque a gente percebe ações diferentes dependendo do estado. Então, estados que hoje representam certa oposição ao governo têm uma maneira mais dura de lidar com as manifestações, diferentemente de alguns estados que são mais alinhados, que lidam de uma maneira ou com maior diálogo com essas manifestações, o que faz também muitas vezes que elas continuem acontecendo. Isso deve ser uma demanda que venha de cima para baixo ou deve continuar da maneira como está, com cada um agindo da maneira que entende que é a correta, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, está correto, porque nós temos de respeitar a autonomia federativa dos estados. Cada estado vai fazer a polícia agir de uma forma, não pode ter um controle, né? Não pode ter uma polícia para expulsar gente de terra. Isso tem que ser a polícia militar. A polícia militar está sob a liderança dos governos estaduais. Então, são eles que vão determinar. Por isso que em alguns estados tem mais cumplicidade e outros menos. Agora, o problema é o seguinte: essa questão das invasões, além de ferir um direito, como eu disse assim, básico, elementar do Estado democrático, a democracia nasceu para proteger a propriedade privada. É para dar, justamente para acabar com a arbitrariedade. Naquele tempo, o grileiro, né, Piperno, era o rei. O rei não gostava de você, ia lá, confiscava a tua terra e distribuía para quem ele quisesse. Então, para acabar exatamente com essa arbitrariedade, é que existiu o Estado democrático de direito, está lá. Então a gente não pode violar um princípio basilar disso. Então a resposta da polícia tem que ser imediata. Não pode ter condescendência com o crime, principalmente o crime de invasão de propriedade privada, porque isso é ferir um dos pilares fundamentais da democracia. Como é que você enxerga a atuação da polícia a depender do estado, hein, Gustavo Segré? Não é que tem alguns estados que sejam mais rígidos, tem alguns estados que são mais permissivos, porque a rigidez deveria estar determinada por uma questão constitucional. Propriedade privada deve ser respeitada, não tem a ver com o Estado, não tem a ver com ideologia. É o que fala a Constituição, não é interpretativo. Não, a propriedade privada em determinados estados não é tão privada quanto em outros estados. É privada e ponto final. Eu lembro uma vez uma entrevista que foi feita a Stadile, e perguntaram por que na época do Bolsonaro vocês não faziam tantas invasões. E ele respondeu com todas as palavras, para quem quiser entender, porque não sabíamos se dentro da propriedade tinha alguém armado que poderia atirar. Então, mas você acha que isso mudou agora? Mudou. Por quê? Mudou, lógico que mudou. Porque tem o Estado, o governo, está sendo permissível com o MST. Não, o MST... Mas isso não faz com que os produtores rurais sejam permissivos também. Ou seja, o que acontecia dentro da propriedade não muda. Porque se o produtor rural já não é alinhado com o governo e quer se defender, por que ele abriria mão disso por conta do governo de ocasião? Veja o perfil das invasões que estão tendo. São perfis que não são para a propriedade de fazendeiros especificamente, são mais para o governo. O governo faz o quê? Nada. Ah, você fala o perfil das propriedades. Das propriedades. Ah, tá. Que não deixa de ser privada.
Porque eu entendo que a propriedade privada que tenha realmente os produtores rurais, etc., o comportamento deles não mudou. Porque embora tenha um governo de ocasião que a maioria não apoie, mas a atitude deles para defender a sua área continua a mesma. O que você está querendo dizer é que os movimentos ou as ocupações aumentaram porque agora eles entram em terras que são do governo ou de instituições do governo, justamente por conta da facilidade de diálogo. Estados amigáveis ao MST, que não são tão rígidos com o MST. Verifica o que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Teve 2 invasões. O governo pegou a polícia militar e mandou tirar. Pronto. Você enxerga dessa maneira, Piperno? Não, primeiro que isso não é um tema para o governo federal entrar em cada estado e mandar, sei lá quem, o exército, a polícia tirar supostos invasores. Não, isso, constitucionalmente ele nem tem atribuição para isso. Quem tem que resolver são os estados, as autoridades estaduais. Aí foram invadidas, infelizmente, terras, enfim, propriedades em 14 estados. Então, muitos estados lá do Nordeste, no Pará, se eu não estou enganado, né? Pelo menos é o que apontava o nosso mapa de ontem, mas também Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, estados de todos os perfis ideológicos. Geralmente, quais são as propriedades invadidas, de fato, que pertençam a empresas do governo, né? Por exemplo, no caso do ano passado, teve uma da Suzano, uma empresa privada, a respeito da qual havia lá uma disputa de posse que se arrastava há muitos anos, e em outros estados, já tive notícia de propriedades também com posse discutida, porque eles não vão invadir também qualquer propriedade. Então, usa-se o argumento de que a posse é incerta para poder fazer esse tipo de ação. É que aí tem uma coisa, né, Piperno, que eu falo que é a safadeza nos cartórios no Brasil. É uma coisa inacreditável. É uma máfia. Por isso que tem grileiro. Por isso que tem disputa de terra. Porque tem o que tem de safadeza em cartório no Brasil. Eu não sei porque que a gente não digitaliza isso. Só a existência do cartório já é uma aberração. Já é uma aberração.